E se a gente descobrisse que um livro, lá de 2002, quando a internet ainda engatinhava, já tinha previsto praticamente tudo sobre a nossa vida digital de hoje? Pois é, vamos dar uma olhada num guia que soa quase como uma profecia, um alerta sobre a nossa realidade conectada mais de 20 anos antes dela, bom, virar o que é hoje. O livro é este aqui, Naked in Cyberspace, que a gente pode traduzir como Nus no Ciberespaço, da Carol E. Lane. Quando foi publicado, lá em 2002, esse título parecia ficção científica para muita gente. Hoje parece mais a manchete do nosso dia a dia. A ideia era ser um manual para encontrar informações pessoais online, mas, no fim, virou um baita alerta sobre o quanto já estávamos expostos. Essa frase, logo na introdução, já dá o tom da coisa. Pensa bem. Em 2002, a maioria das pessoas ainda usava aqueles modems que faziam um barulhão para conectar. A ideia de que a nossa vida inteira estaria assim, escancarada na internet, parecia um baita exagero. Mas a autora, de alguma forma, já estava vendo o que vinha pela frente com uma clareza impressionante. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. Para entender o quão visionário esse livro realmente foi, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Sabe? Voltar e ver como era o mundo digital que ele descrevia. Porque não era só um guia, era praticamente uma profecia vinda de uma era tecnológica completamente diferente da nossa. Vamos criar o cenário. Ano 2002. Não tinha Facebook, nem Instagram, nem TikTok. Ninguém tinha smartphone no bolso o tempo todo. A conexão não era essa coisa constante. Estar online era um evento, sabe? Algo que se fazia na frente de um computador, e não um estado permanente, como é hoje. Essa era a internet da época. Coisas como AOL e CompuServe eram os portais de entrada. Os grupos de notícias da Usenet eram tipo os fóruns de hoje, só que só com texto. E as páginas pessoais foram as avós dos nossos perfis em redes sociais. Parece pré-histórico, né? Mas a sementinha da nossa crise de privacidade já estava sendo plantada bem ali. E aqui a gente chega no pulo do gato, no ponto central do livro. O problema não eram as páginas da web ou os e-mails. Não. O problema de verdade, o motor que já estava funcionando por trás de tudo, eram os bancos de dados. Essa frase do primeiro capítulo é de arrepiar. E olha, vale lembrar, isso foi dito em 2002, partindo só de um nome e um endereço. Isso foi muito antes da gente começar a compartilhar tudo isso voluntariamente em perfis públicos. A autora mostrou que a informação já estava toda lá, coletada, armazenada, só esperando alguém acessar. O mais incrível é que a tecnologia por trás disso é até simples. Um banco de dados, no fundo, é como se fosse um arquivo digital super organizado. A grande virada de chave é que um computador consegue vasculhar milhões de registros em segundos, conectando pedacinhos de informação que antes estavam completamente espalhados, isolados. Então, a pergunta é, que tipo de informação estava indo parar nesses bancos de dados? Resposta: basicamente tudo. Desde registros públicos como certidões de nascimento e processos, até informações de consumo, tipo aquelas listas de mala direta. Dados do governo, como registros de veículos, também já estavam sendo digitalizados. A vida estava sendo transformada pouco a pouco em dados pesquisáveis. Certo, a informação estava lá, organizada, acessível. Mas quem estava usando isso tudo? E por quê? A segunda parte do livro é fascinante justamente por isso, porque ela mostra as aplicações bem práticas e muitas vezes bem comuns de toda essa coleta de dados. E olha, essas buscas não eram por simples curiosidade. Elas tinham objetivos bem específicos, muitos deles comerciais. Empresas checando candidatos a emprego, proprietários investigando futuros inquilinos, advogados procurando bens antes de abrir um processo. A capacidade de montar um perfil detalhado de alguém já era uma ferramenta de negócios muito poderosa. É super importante entender isso aqui. A busca por informações pessoais já estava se tornando algo comum, democrático. Não era mais um negócio exclusivo de detetives particulares ou de agências do governo. Estava virando uma ferramenta acessível para o comércio do dia a dia. E isso mudou a forma como as decisões sobre confiança e risco eram tomadas. E tudo isso nos traz de volta para o agora. O livro levantou uma questão fundamental sobre privacidade e controle que, mais de 20 anos depois, a gente ainda não resolveu. Na verdade, ela só ficou mais complexa, mais urgente. Essa definição que está no prefácio do livro continua perfeita. O X da questão da privacidade não é o segredo total, é o controle. Quem decide como os dados de alguém são usados, compartilhados, vendidos? Em 2002, essa pergunta já estava no ar. Hoje, ela define a economia digital. É claro que a tecnologia mudou e muito. A AOL deu lugar ao Instagram,
os grupos de notícias foram substituídos por inteligências artificiais que varrem a internet inteira coletando dados. Mas o princípio fundamental é exatamente o mesmo, só que numa escala que era inimaginável naquela época. Os nossos dados são uma mercadoria valiosíssima. O mais interessante é que o livro não prega pra gente se desconectar ou tentar apagar nossos rastros, algo que a autora já via como quase impossível. O conselho de verdade era sobre ter consciência, saber que tipo de informação existe por aí a nosso respeito e como ela pode ser usada. Esse é o primeiro passo para ter algum tipo de controle. E a gente termina com essa reflexão. No ciberespaço foi um alerta do passado que descreveu o nosso presente de um jeito assustadoramente preciso. Se a gente tivesse que escrever um aviso hoje para as pessoas daqui a 20 e poucos anos, sobre o que a gente alertaria? Inteligência artificial, biometria, vigilância preditiva? A pergunta fica no ar.